Boa noite a todos. Caroline Ribeiro para a TV Cultura, representando aqui os colegas brasileiros de diversos estados do Brasil. Preciso dizer que somos muitos aqui de diversos estados. Presidente, a gente tem, o senhor acabou de mencionar, que vai trabalhar para fazer o Brasil crescer novamente, não é? A gente tem nos últimos dias um cenário aí de queda da Bolsa, de alta do dólar, e uma carta de economistas, apoiadores seus durante a campanha, preocupados com o cenário que possa ser, não é, diferente desse crescimento prometido. Então, gostaria que o senhor comentasse qual vai ser a sua política fiscal e como é que o senhor responde às críticas que foram feitas ao senhor ter feito essa viagem no jatinho de um empresário do setor médico privado aí que fez delação pela Lava Jato. Primeiro-ministro, com a mudança de governo do Brasil, para o senhor, quais são as perspectivas, não em termos de Portugal, mas em termos de União Europeia, então, a partir de 2023? Muito obrigada. Agora, primeiro, eu queria dizer da minha alegria de ter... Eu ainda não li a carta, mas eu fiquei feliz quando companheiros me ligaram dizendo que tinha tido uma carta de pessoas importantes, inclusive de ex-ministros, sabe, me alertando dos problemas econômicos e aconselhando. Eu sou um cara muito humilde e eu gosto de conselho, e se o conselho for bom, você pode ter certeza que eu sigo. A segunda coisa é que, de vez em quando, aparece uma notícia na imprensa, aparece um nervosismo na Bolsa, que não há explicação de ser. Eu vou apenas contar uma coisa para a imprensa brasileira e para a imprensa portuguesa. Eu, quando ganhei as eleições em 2003, o Brasil tinha uma inflação de 12% ao mês. O Brasil tinha um desemprego de 12% ao mês. O Brasil tinha uma dívida pública interna de 60,5% e o Brasil tinha uma dívida com o FMI. Ao terminar no meu governo, a inflação estava a 4,5%, a dívida nossa tinha caído de 60,5% para 37,7%, o Brasil tinha pagado a sua dívida com o FMI, o Brasil tinha emprestado 15 bilhões de dólares para o FMI e o Brasil tinha feito uma reserva de 370 bilhões de dólares, que é o que sustenta o Brasil até hoje. Portanto, eu fico, às vezes, chateado quando eu vejo sinais de que, olha, qual é a política fiscal. Primeiro, eu tenho dito que ninguém tem autoridade para falar em política fiscal comigo, porque durante todo o meu período de governo, eu fui o único país do G20 que fiz superávit primário durante todos os 8 anos do meu mandato. Eu aprendi com a minha mãe, que era analfabeta, que a gente só pode gastar o que a gente tem ou o que a gente ganha. Mas se a gente tiver que fazer uma dívida para construir um ativo novo, que a gente faça com responsabilidade para que o país possa voltar a crescer. Então eu vou cuidar do povo brasileiro com muito respeito, com muita autoridade. Eu quero dizer alto e bom som. Eu tenho um compromisso com o povo brasileiro. E eu vou cuidar desse povo como ninguém jamais cuidou. Eu vou voltar a fazer eles sorrir. Eu vou voltar a aumentar o salário mínimo todo ano. Eu vou voltar a gerar emprego nesse país. E nós vamos voltar a ser responsáveis do ponto de vista fiscal, sem precisar atender tudo que o sistema financeiro quer. Eu fui eleito para cuidar de 215 milhões de brasileiros e, sobretudo, das pessoas mais necessitadas. E eu já dei demonstrações de que responsabilidade fiscal a gente aprende dentro de casa. E eu aprendi com a minha mãe e eu tive responsabilidade fiscal. Portanto, não há nenhuma razão para esse medo, não há nenhuma razão para essa flutuação da Bolsa. É importante que a gente apenas tome cuidado para não ser vítima da especulação. É importante que a gente saiba disso. A segunda coisa é sobre a minha viagem. Eu, sinceramente, eu sabia que essa pergunta ia vir. E eu, então, queria, bem-humorado, te responder. Primeiro, eu fui convidado pelos sindicatos, pelos partidos, pelos governadores da Amazônia, para ir na COP27. E os estados não podiam arcar com a minha despesa. Segundo, eu fui convidado pelo presidente do Egito, que também me convidou, que eu fiquei muito orgulhoso, mas também não pagava a minha despesa. E eu tinha um amigo que queria ir na COP, ele tinha um avião, e eu fui com ele, um avião novo, de boa qualidade, com muita segurança, porque é importante lembrar que um presidente eleito tem que cuidar da sua segurança, sobretudo num país em que você tem bolsonaristas raivosos se espalhando pelo mundo afora.
E você sabe que segurança é uma coisa séria e quem tem a responsabilidade de cuidar somos nós. Se o Estado brasileiro fosse democrático e a gente tivesse um presidente responsável, quem sabe ele tivesse oferecido um avião da FAB para me levar. Mas não ofereceu. Paciência, eu sou grato ao meu amigo que foi comigo e me emprestou o avião. E eu espero que ele esteja disposto, em outras oportunidades, antes de eu assumir a presidência, porque depois eu não posso, se eu tiver alguma viagem, ele quiser me emprestar o avião e ir junto comigo, eu vou agradecer.